Quem está feliz aí? Aleluia. Então, gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o 24 e o versículo é o 13. É uma leitura um pouco longa, mas Deus vai falar conosco aqui, amém? É uma leitura um pouco extensa. Nós vamos ler uma história, vamos dizer assim, completa, que envolve 3 personagens, mas Deus vai falar conosco aqui. Fala assim comigo, fala assim, ó: entendendo e vencendo as frustrações. Você pode falar teu nome aí? No 3 você fala teu nome. No 3 você vai falar o seu nome, amém? 1, 2, 3. Fala assim: precisa aprender para vencer as frustrações. Sabe, irmão, nós precisamos aprender para poder vencer algo. Quem já se frustrou na vida aqui? E se eu te disser que o culpado da frustração somos nós mesmos? Você já ouviu aquele ditado, aquela frase? Eu acredito que você já, talvez, se não falou, já pensou e falou assim: ó, eu me frustrei com fulano, eu me frustrei com ciclano. Quem já falou isso? Quem já viveu isso? Só que olha a frase: eu, está falando de mim mesmo. É algo que eu mesmo fiz, frustrei. Só que aí eu coloco uma razão, com fulano ou com ciclano, mas a culpa é minha. E no capítulo 24, a partir do 13, diz assim: e eis que no mesmo dia, 2 de seus discípulos iam para uma aldeia que distava de Jerusalém cerca de 70 estádios, cujo nome era Emaús. 70 estádios, aproximadamente 12 quilômetros. Lucas 24, a partir do 13. Iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam fechados e não o reconheceram. E ele lhes disse: que palavras são essas que vocês estão caminhando e dizendo entre vós? E por que o vosso semblante está triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: tu és peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele, Jesus, lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito
a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante do povo. E como os principais dos sacerdotes e dos príncipes o entregaram para ser condenado, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, e dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convia que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e o abençoou, e o partiu, e o deu. E abriram-se-lhes os olhos, e conheceram, e ele desapareceu da frente deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho? Nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. A igreja pode dizer amém? Você pode fala comigo, Jesus. Olha só o texto que nós lemos. E o texto está falando de 2 discípulos. Está falando de quem? Só quem está acordado agora. Está falando de quem? 2 discípulos é quem conhece Jesus ou não? Sim ou não? E nós vemos aqui que esses 2 discípulos, eles estavam caminhando sentido a Emaús. E Emaús fica a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. E a palavra de Deus fala que enquanto eles caminhavam, um falava com o outro a respeito de suas queixas. Porque na realidade eles estavam frustrados. E pasme vocês, eles estão frustrados com Jesus.
Porque o texto que nós lemos fala que eles falavam um com o outro. E quando eles estavam falando um com o outro, nós vemos que quando Jesus chega, a Bíblia fala que Jesus faz uma pergunta para eles: o que vocês estão conversando entre vocês? Só que Jesus, ele começa falando e ele direciona algo, ele relata algo. E por que vocês estão tristes? Eles estão distanciando de Jerusalém, que era o propósito que Jesus tinha ensinado eles. Eles estavam tristes, e esses tristes se queixavam um com o outro. Irmãos, e é sempre assim: machucado sempre atrai machucado, decepcionado sempre atrai decepcionado, frustrado sempre atrai frustrado. E o problema é que o frustrado sempre coloca a culpa no outro. Porque aqui eles estavam falando: nós pensávamos que era Jesus que ia fazer tal coisa. Eles estão frustrados por aquilo que eles pensavam. Eles estão frustrados porque eles imaginaram algo. Eles criaram algo na sua imaginação. Eles criaram algo dentro de si e acreditaram naquilo, e colocaram a expectativa daquilo que eles criaram no outro. Só que quem criou foi ele. Muitas vezes assim acontece com a gente. A gente cria algo dentro de nós e coloca em alguém. Só que esse alguém, ele falou desde o começo o que ia acontecer. O problema é que eu não quis acreditar naquilo que ele falou. Eu quis acreditar e criar expectativa naquilo que eu criei, não naquilo que ele falou. E o problema é que quando eles caminham, eles estão caminhando para Emaús. E Emaús tem 2 significados. Quantos significados? O primeiro é lugar incerto, e o segundo é riacho morno. Os 2 significados da palavra Emaús é: o primeiro, lugar incerto; o segundo, riacho morno. Porque uma pessoa frustrada, ela sai do propósito, que é o lugar de paz, a casa do pão, Jerusalém, o reino de paz, e caminha para um lugar incerto, caminha para um riacho morno. Porque na incerteza e na mornidão, a Bíblia fala que Jesus, ele vomita. O frustrado sempre caminha para a mornidão. E aí ele coloca a culpa nos outros. Não, eu não vou naquela igreja porque fulano fez aquilo. Não, eu não vou naquela igreja porque o pastor fez aquilo. Não, eu não vou porque fulano me abandonou. Eu não vou porque ele cria uma expectativa nele e transfere para o outro aquilo que ele queria viver. E quando o outro não faz aquilo que ele sonhou, ele joga a culpa no outro daquilo que ele mesmo criou. E aí se torna fácil, e é por isso que a gente entende a frase: eu me frustrei com fulano. Mas o problema aqui é que esses 2 discípulos estão frustrados com nada mais, com nada menos que Jesus. Tem alguém me entendendo aí? O problema é eu criar expectativa em algo que não existe. O problema é eu criar expectativa, eu criar alguma coisa que na qual ele falou que ia ser diferente. E eles estão frustrados com algo que Jesus veio fazer, mas não fez do jeito dele. Aqui tem uma outra coisa que acontece, porque muita gente se frustra. Muita gente se frustra com algo que Deus está fazendo, mas não está fazendo do teu jeito. O que
Jesus ele veio fazer? Perdoar o... O que Jesus veio fazer? Perdoar o... Só os vivos agora, fala assim, perdoar os pecados. Jesus, o que ele veio fazer? E perdoar o pecado era remir, não só Israel, mas toda a humanidade. E aqui a frustração deles é, nós achávamos que ele ia remir Israel, e Jesus ele veio para remir Israel, mas só que Jesus ele não veio para remir Israel do jeito que ele queria. Você já reparou as nossas orações, irmãos? Muitas vezes a gente ora apresentando a Deus aquilo que a gente quer que Ele faça. E às vezes Deus Ele até faz, mas Ele não faz do jeito que a gente pediu, mas Ele fez. E aí eu me frustro com algo que Ele fez, mas só que Ele não fez do meu jeito. Porque o jeito de Deus é muito melhor que o meu. E aí eu estou frustrado, e eu estou caminhando para um lugar que é incerto, e eu estou caminhando para um lugar que é morno. E a primeira coisa que a mornidão faz é isso, te leva para um lugar distante, te leva para um lugar morno, te leva para um lugar incerto. Tem alguém me entendendo aí? Diga amém. Se Deus está falando contigo, dá um glória a Deus aí. Glória gostoso, irmão Lorival. Porque muitas vezes nós decepcionamos e nós nos afastamos de um lugar que vai nos curar. E o lugar que vai nos curar é a casa do pão, é a casa de paz. É onde Jesus mandou o povo ficar, porque quando Jesus ele estava pregando, ele falava, ó, fica em Jerusalém. O problema é que uma pessoa frustrada, ele sempre quer sair da onde Jesus mandou ele ficar. Uma pessoa decepcionada, ele quer ir para um lugar onde Jesus mandou ele não ir. E Jesus está falando, fique em Jerusalém. Mas foi lá em Jerusalém que me frustraram, mas só que é lá também que eu te curo. Mas foi em Jerusalém que eu me decepcionei, mas só que é no lugar de decepção que eu posso te curar. O problema é que você vai para longe. E a segunda coisa que acontece, a pessoa fica cega espiritual. A primeira coisa, uma pessoa frustrada, ela caminha com gente frustrada, reclamando de algo que ela imaginou. E talvez algo que ela imaginou é até algo que Deus vai fazer, mas não vai fazer do jeito que ela quer. Irmãos, eu estou sentindo algo de Deus forte aqui. Porque essa palavra, irmãos, é uma palavra para nos dar base, para nos dar sustento, para nos fazer caminhar e entender qual é a vontade de Deus. E o problema, a segunda coisa que acontece, um frustrado, um decepcionado se torna cego, espiritualmente falando. Porque a Bíblia fala que eles estavam no caminho e Jesus chega perto deles. E quando Jesus chega perto deles, a Bíblia fala que eles estavam com os olhos como que fechados e não reconheceram Jesus. Isso mexe comigo. Porque mesmo eu não reconhecendo Ele, Ele sabe quem eu sou. Ele não desistiu de mim por causa das minhas feridas. Ele não me abandonou porque eu estou frustrado, porque eu estou decepcionado. Mesmo eu não reconhecendo Ele, mesmo com os meus olhos tampados, Ele estava lá. Mesmo eu cego, Ele olha e fala assim, por que você está triste? E aí você vai dar alguma desculpa. Ele está te perguntando, por que você está triste? Eu estou aqui, mas você está tão triste que você não dá valor na presença dEle que está ali do teu lado.
você está tão frustrado com Ele, e Ele fala assim: mesmo você frustrado comigo, eu estou aqui. Você não está me vendo, mas eu estou aqui. Você não está me reconhecendo, mas eu estou aqui. Eu estou vendo que você está triste, eu estou vendo que você está decepcionado, mas eu estou aqui. Você está indo para longe de mim, mas eu estou aqui. Você está querendo fugir de mim, mas eu estou aqui. Porque você se frustrou sozinho. Você se frustrou sozinha. Você imaginou algo e você jogou sobre mim aquilo que você imaginou. Mas o que eu vou fazer é muito maior do que aquilo que você imaginou. E a segunda coisa é que a pessoa está tão cega que não está vendo o que Deus está falando com ela, e ela ainda continua falando. E aí Jesus, ele faz uma outra pergunta para tentar te entender, mas ele já sabe. Ele faz a pergunta porque ele quer que você confesse. Ele fala assim: vocês estão falando do quê? Do que vocês estão falando? E aí o texto fala assim: você é peregrino em Jerusalém. Peregrino era que todos aqueles que na Páscoa iam para Jerusalém, e eles sabiam o que estava acontecendo em Jerusalém, porque era uma festa da Páscoa, e todos que peregrinavam para Jerusalém, todos que iam para Jerusalém, iam sabendo do que estava acontecendo lá. E Jesus olha para eles e pergunta: mas por que vocês estão assim? E a resposta deles é, ele falando para Jesus: você é peregrino, você estava em Jerusalém, você participou da festa, você viu tudo o que aconteceu, e você não sabe dessas coisas. E aí ele quer pregar para Jesus. Irmãos, isso acontece demais. Um desviado sempre quer pregar para um crente, e aí ele joga a ferida dele para tentar justificar as coisas que estão acontecendo. E aí olha aqui que ele fala: você não ouviu falar de Jesus? O Nazareno, o profeta, falando do ministério de Jesus. E fala assim: e poderoso em obras diante de Deus e diante dos homens. Ele fala de tudo aquilo que Deus fez, mas ele está tão frustrado que ele não acredita naquilo que Deus fez. Então ele fala de algo que ele não acredita. Um frustrado, irmão, ele é assim. Quem já conversou com um crente frustrado, desigrejado aí? Ele sempre coloca a culpa nos outros, mas só que ele quer falar de Deus. Ele fala do poder de Deus, mas ele não acredita no poder de Deus. Ele fala do poder de Jesus, mas ele não acredita no poder de Jesus. E aqui tem a terceira coisa: um frustrado, um decepcionado por algo que ele mesmo gerou, pode até falar das coisas de Deus, mas as coisas de Deus não se tornam real na vida dele, porque ele está caminhando para um lugar distante. Falar de Deus é uma coisa, falar de Cristo é uma coisa, falar do poder dele é uma coisa, mas acreditar no poder dele é outra coisa. Tem alguém aí me entendendo? Eu não sei, mas eu tô sentindo que Deus, ele está liberando algo para você ser mais seguro na sua fé. E a Bíblia fala que Jesus olha para eles depois
fala assim: vocês são nécios, duro de coração, porque não é necessário que o Filho de Deus, aí Jesus começa a pregar para eles, não era necessário que o Cristo padecesse e fosse crucificado, que ressuscitasse e entrasse na sua glória. Não foi para isso que ele veio. Ele não veio para morrer, ele não veio para poder ser crucificado, ele não veio para poder ser entregue, ele não veio para isso. E você está decepcionado com o quê? E aí a Bíblia fala que Jesus começa a pregar para eles a partir de Moisés até os tempos atuais, e aonde existia uma palavra que falava de Jesus, Jesus mostrava para eles. Eles estão frustrados, eles estão decepcionados, eles estão magoados, eles estão tristes, caminhando para um lugar incerto, caminhando para um riacho morno. Mesmo decepcionados, Jesus foi atrás deles. Eles tentaram falar de algo que eles não estavam vivendo. Jesus pregou para eles. E quando eles chegam em Emaús, quando eles chegam naquele lugar, a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que Jesus se fez como se fosse mais distante, mas o dia era tarde. Sabe aquele negócio quando você vai na casa de alguém e ali a conversa tá boa, mas a hora tá indo, a hora tá avançando, e aí você fala assim: não, eu vou embora. Aí a pessoa fala assim: não, tá cedo. Jesus, ele fez isso. Jesus falou assim: ó, eu preciso ir mais adiante. Mas aí aqueles discípulos que estavam no lugar onde não deveria estar, olha para Jesus e fala assim: tá cedo ainda, fica mais. Era tudo que Jesus queria, porque Jesus queria levar ele para a mesa de novo. Jesus queria comer com eles de novo. Por que Jesus queria comer de novo? Porque todas as vezes que tem alguém decepcionado, se você olhar na Bíblia, Deus, ele sempre vai alimentar o decepcionado. Elias queria parar, Deus olhou para ele e falou assim: ó, come esse pão aqui, porque ainda tem um pouco de coisa, eu tenho uma caminhada para você. Pedro queria parar, Jesus falou assim: ó, come esse peixe, come esse pão aqui, porque eu estou aqui te chamando. Esses discípulos também queriam parar, e Jesus falou assim: não, vamos para a mesa, porque lá eu vou alimentar vocês de novo. Vamos para a mesa, porque lá eu vou te edificar a tua fé de novo. Vamos para a mesa, porque lá eu vou te dar o pão de novo. Vamos para a mesa, porque lá eu vou te dar a palavra de novo. Vamos para a mesa, porque lá eu vou erguer o pão, eu vou santificar o pão, e quando eu partir o pão, você vai entender que eu estou avivando de novo a tua fé. Vamos para a mesa. E a Bíblia fala que Jesus, ele pegou o pão, partiu. Só que antes de partir, Jesus, ele fazia algo diferente dos outros. Os outros partiam o pão, abençoava e depois entregava. Jesus primeiro ele abençoava e depois ele partia. Por que Jesus ele primeiro abençoava e depois ele partia? Porque tudo que Jesus abençoa, ele pode até partir, porque nesse partir vai gerar vida. Quando Jesus ele partiu o pão, ele estava falando assim, ó, da mesma maneira que eu fui partido na cruz, só que de mim quando partiu saiu vida. Ele estava falando assim, ó, mais uma vez eu estou partindo para você entender que eu estou te alimentando para que você tenha vida. E a Bíblia fala que quando Jesus ele partiu o pão,
eles se alimentaram espiritualmente, o pão simboliza a palavra de Deus, simboliza a própria presença de Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, é algo que nós vamos participar hoje da ceia. Ele falou assim: aquele que não come, aquele que não bebe, não tem parte comigo. Então aquele que come, aquele que bebe, tem parte comigo. Então quando ele partiu o pão, a Bíblia fala que eles entenderam. A Bíblia fala que os olhos deles se abriram e eles viram que eram Cristo. É por meio do entendimento da palavra que você vai entender quem é o Cristo, e você vai ser liberto das suas frustrações, porque Ele é o Rei que veio concluir e cumprir tudo aquilo que Ele havia dito, não aquilo que você pensava. Isso glorifica a Deus. Quando ele partiu, a Bíblia fala que o olho deles abriram, eles reconheceram que era Jesus. E quando eles reconhecem quem é Jesus, a Bíblia fala que Jesus some da frente deles. Jesus levou eles de volta para Jerusalém. Jesus sumiu da frente deles. Deu a palavra para eles, mas sumiu da frente deles. E a Bíblia fala: não ardia em nós o nosso coração quando ele pregava a palavra e abria as escrituras. E a Bíblia fala que eles voltaram para Jerusalém. Eu quero liberar uma palavra para você esta manhã. Para você que está me assistindo pela internet, Jesus está liberando essa palavra sobre a sua vida. Jesus está liberando essa palavra sobre a sua história, porque Ele está falando para você: volta para Jerusalém, volta para o meio dos irmãos, volta para a congregação, volta lá onde o povo está reunido, porque Emaús não é o teu lugar, Jerusalém é o teu lugar. Foi lá que eu chamei você. Volta para a casa de Deus, volta para a presença de Deus, volta para a igreja de onde você saiu, volta para Jerusalém. Volta. É você que tem que voltar agora. Jesus apareceu, Jesus liberou a palavra, Jesus partiu o pão. Só que quem voltou foi eles. Jesus sumiu do meio deles. Jesus estava falando assim: ó, a palavra já foi ministrada, vocês já foram alimentados, mas agora é vocês que têm que voltar. A ovelha, o pastor deixa as outras para ir buscar aquela novinha que se desgarrou. Mas o discípulo e o filho precisa voltar. E se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus te chama de filho, e é porque Deus te chama de discípulo. E Ele está falando: você está frustrado, você está decepcionado, você está triste, você está cego espiritual. Você pode até falar de Deus, mas a palavra de Deus não tem poder na tua vida. Você está caminhando para um lugar incerto e para um lugar morno, mas eu estou trazendo essa palavra para você. Deus está falando para você essa manhã. Eu estou liberando essa palavra, porque eu quero que você volte para Jerusalém, porque eu quero curar as suas feridas, eu quero limpar as suas frustrações, eu quero te colocar na mesa de novo, e eu quero te trazer de volta para o rebanho, eu quero te trazer de volta para a congregação, eu quero te trazer de volta para o meio dos irmãos.
a gente precisa partir o pão. E a gente precisa tomar uma atitude. E eu quero encerrar dizendo: quando eu me frustro, não coloque a culpa em ninguém. Vamos ser responsáveis em assumir as nossas responsabilidades e saber quem nós somos em Deus. Porque mesmo que não saia do jeito que eu planejei, eu continuo confiando, porque o plano dele é melhor do que o meu, o caminho dele é melhor do que o meu, a vontade dele é melhor do que a minha, a mão dele é mais poderosa do que a minha, a palavra dele é melhor do que a minha, tudo que ele faz é melhor do que eu. Por isso que Jesus, ele falou: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, porque ele há de ensinar a vocês todas as coisas. Eu acabei. Você pode se colocar de pé? Pode começar a glorificar a Deus aí. Você pode começar a orar aí. Você pode começar aí a se colocar diante de Deus agora. Sabe, eu gostaria que você nessa manhã começasse a se entregar. Talvez você está precisando ouvir uma voz. Talvez você está precisando ouvir a voz dele falando assim: ó, come aí. Que a ceia essa manhã seja uma ceia de fortalecimento para a tua história. Que a ceia essa manhã seja uma ceia para abrir os seus olhos. Que essa ceia de hoje seja para trazer você de volta para Jerusalém. Sabe, talvez você precise entrar nesse reconhecimento e falar assim: enquanto a palavra era pregada, o meu coração ardia, os meus olhos estão sendo abertos, eu agora estou sendo liberto, eu agora estou sendo alinhado, eu quero voltar. Olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Da tua voz, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Essa alma de honra nesse lugar, Jesus. Toma o teu lugar de honra na mesa, Jesus. Ai, Jesus, nós estávamos andando para longe. Ah, Jesus. Ora aí, querida. Ora aí, levanta tuas mãos. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser andar, se você quiser
fique à vontade. Quem não te amou, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, separamos a mesa. Tome o lugar de honrar, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honrar. Aleluia. Você pode repetir comigo, fala assim: Senhor Jesus, aviva meu coração, queima em meu peito mais uma vez. Eu quero voltar. Não abra sua boca, repita comigo, fala assim: eu quero voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu ouço a sua voz mais uma vez. Alinha a minha história, me cura mais uma vez. Sabe, queridos, ora aí. Senhor, nos cura mais uma vez. Nos limpa mais uma vez. Queremos voltar a Jerusalém. Jesus, que toda frustração vá embora, que toda decepção vá embora, que toda tristeza vá embora, que todo sentimento incerto vá embora, que toda mornidão vá embora. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor aí. Aleluia. Poder se sentar em nome de Jesus. Queria chamar os diáconos para vir aqui à frente. E Ele está na mesa hoje. Ele está com o pão na mão hoje. Ele está com o pão na mão hoje. E Ele vai partir. Ele vai te entregar. Porque Ele quer que você saia daqui hoje diferente. Os diáconos vão distribuir a ceia.
você vai pegar na sua mão. E depois que você pegar na sua mão, se coloque de pé que nós vamos consagrar ao Senhor. E nós vamos participar dessa mesa que nos traz de volta para o lugar do propósito. Os diáconos vão distribuir, pode entregar. Talvez os irmãos tenham um pouco de dificuldade de abrir o cálice. Vira ele de ponta cabeça a hora que você for abrir o pão. Aí você coloca a mão na lateral e puxa, que aí o pão fica dentro da vasilhinha. E aí às vezes o pessoal está tentando para cima, não está conseguindo, vira de ponta cabeça assim. Aí puxa. Aí você abre. Põe o dedo do lado assim, passa tipo como se você estivesse raspando o dedo na quina. Isso. Segure o seu pão em nome de Jesus. Lembra que quando Jesus partiu o pão, os olhos dele se abriram. Espiritualmente os nossos olhos se abrem essa manhã. E nós vamos ter um entendimento. E nós vamos agora consagrar ao Senhor. Senhor, nós consagramos a Ti este pão, que simboliza e representa o Seu corpo. Que ao nós ingerirmos este pão, Senhor, nós caminhamos adiante. E que a Tua palavra esteja conosco. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comamos em nome de Jesus. Abre o seu cálice. Levante seu cálice. Senhor, este é o Teu precioso sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, o sangue que nós declaramos aquilo que o Senhor fez para remir a raça humana, o sangue que nos purifica e nos perdoa os pecados, o sangue também que
Nos faz, Senhor, lembrar da eterna aliança, até que o Senhor venha, para que na eternidade, e de eternidade em eternidade, vivamos juntos. Por isso nós consagramos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Seamos em nome de Jesus, tomamos também em nome de Jesus. Saltando sobre os montes de Jerusalém. Isso, adore o Senhor. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Jesus. Você pode adorar, você pode chamar esse nome. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir, glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. No final do culto tem, ali fora tem um cestinho de lixo. Você pega esse recipiente, essa embalagem que estava a nossa ceia, e a hora que você for sair, você pode depositar ali, jogar ali no lixo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de eu passar para os recados, eu gostaria de orar consagrando os dízimos e as ofertas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu sempre ministro isso aqui na igreja, e eu gostaria de mais uma vez falar sobre dízimos e ofertas. A gente sempre usa o texto de 2 Coríntios, no capítulo 9 ou capítulo 7, onde fala sobre a ceia, ou melhor, onde fala sobre ofertas, onde fala sobre semeadura. Sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos a vida das pessoas, e nós como cristãos, muitas vezes nós não conseguimos compreender uma vida de semeadura. E eu sempre digo que quem semeia não tem medo do amanhã, porque sabe que viverá colheitas e não precisará mendigar o pão. Tem muita gente que está sempre mendigando. Como assim? Está sempre, Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo, Deus socorre a minha vida financeira nisso, socorre naquilo, Deus me ajuda nisso. Irmãos, a Bíblia fala que Deus, Ele supre a necessidade, Ele dá pão para comer. Só que a Bíblia também fala que Deus, Ele dá semente para o que semeia. O que é isso? Ele supre a sua necessidade diária, só que Ele te dá uma porção para que você possa semear para ter uma colheita no futuro. Posso ouvir um amém? Amém. Então, irmãos, quando eu semeio com entendimento, e semente, irmãos, existem várias maneiras de você semear. Você pode semear no altar. Um exemplo, a palavra de Deus falou com você hoje? De verdade, quem foi orientado pela palavra de Deus? Você pode lançar uma semente sobre essa palavra, trazendo uma oferta. É um tipo de semente, é um tipo de semeadura. Você pode semear na vida de alguém,
que talvez nós temos alguns irmãos aqui na igreja que tem esse hábito, que talvez num tempo de oração, Deus coloca no coração dele, ó, oferta na vida de fulano, e o irmão vai lá e oferta, é uma semeadura. A Bíblia fala para a gente dar a quem pede. Irmãos, muitas vezes nós temos dificuldades de dar para quem pede, é tudo uma questão de semeadura, porque Deus ele vai dar semente para aquele que está disposto a semear, amém? Quem quer receber algo de Deus? Agora Deus ele só pode dar algo para alguém, quando esse alguém tiver o mesmo coração que ele. Eu vou repetir, quem quer algo de Deus aqui? Deus só dá algo para alguém que tiver o mesmo coração que ele, porque o princípio do amor é dar, irmãos. Deus ele só vai dar para quem tem um coração disposto a dar também. Você sabia que todas as bênçãos que você pede para Deus, na realidade, não é para você? É para alguém, mas só que vai passar por você. Deus ele não quer só te abençoar, irmãos. Deus ele quer que você seja um abençoador. Quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala assim, ó, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Fala assim, ó, e todas as famílias da terra serão benditas por tua causa, porque Deus tinha chamado ele. E aí Deus ele olha para Abraão e fala assim, ó, se tu uma bênção. Ele está falando assim, ó, seja um abençoador, seja você uma bênção. Para que eu vou ser uma bênção? Para abençoar alguém, para abençoar algo. Posso ouvir um amém? Amém. Então todas as vezes que você oferta, irmãos, todas as vezes que você dizima, você está obedecendo a palavra de Deus por amor e não por peso. É um entendimento que a gente sempre fala aqui. Eu tenho que fazer por amor. E quando eu faço por amor, irmãos, é aí que Deus nos abençoa, porque Deus ama aquele que dá com alegria. É um amor recíproco. Amém? Então você que vai ofertar, você que vai dizimar, segure na sua mão, em nome de Jesus, que nós vamos consagrar ao Senhor, nós vamos abençoar ao Senhor. E depois que nós orarmos, depois que nós consagrarmos, você permanece segurando ele na sua mão, por causa dos cabos, por causa da transmissão que nós estamos fazendo, e ao nós encerrarmos a live, você traga a sua oferta e o seu dízimo, amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar aqui e consagrar ao Senhor. Senhor, nós queremos abençoar, papai, cada um dos seus filhos, que estão segurando nas mãos os dízimos e as ofertas. Queremos abençoar também os irmãos que estão em casa, Pai, que no nome de Jesus a Tua presença esteja sobre a vida deles, e que eles também possam ter um coração voluntário a ofertar na sua casa. Senhor, se tem algum irmão, alguma irmã que não está trabalhando, Senhor, abre uma porta de trabalho para esse irmão, abre uma porta de trabalho para essa irmã, e que eles possam, Senhor, ver as Tuas mãos conduzindo a vida financeira deles. É o que nós te pedimos e consagramos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, primeiro recado, está vendo esses olhinhos aqui? Amém? Amém. Todo mundo que estava lá no grupo da igreja, nós cadastramos no site da nossa igreja, na realidade no SGAF, né? Na Secretaria Geral de Administração e Finanças da igreja, é o portal que nós pastores nos relacionamos dentro do ministério, no nível nacional, e ali nós cadastramos o nome e o telefone dos irmãos, porque amanhã, às 20 horas, o nosso presidente nacional, Mário de Oliveira, vai fazer uma live. Provavelmente eles vão mandar um link no telefone de vocês, provavelmente, amém? Sistema eletrônico. Caso não for, provavelmente para mim vai vir, por conta de ser o pastor titular da igreja,
Então eu gostaria que vocês ficassem atentos no grupo da igreja amanhã, porque nós vamos compartilhar, amém? Nós vamos compartilhar o link lá. Então o olhinho ungido nós vamos distribuir um por família hoje, amém? Os diáconos vai entregar para cada um dos irmãos, e amanhã na live o nosso presidente nacional, ele vai fazer uma oração após a pregação, ele vai trazer uma palavra, e ele vai fazer uma oração por cura, ele vai fazer, e consagrando o óleo, e ali você, principalmente, eu quero orientar aí o chefe da família, ali ungir todo mundo na casa, participar dessa live, amém? Vai ser a nível nacional, irmãos, todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, no Brasil, vai estar participando deste culto, amém? Pode convidar pessoas também para participar. Então nós vamos distribuir esse óleo ungido, que você, no culto amanhã, nós vamos providenciar esse link para você, e você vai participar deste culto amanhã, amém? Glória a Deus. Amanhã às 20 horas, provavelmente você receberá o link para você. Se você não receber, fique esperto lá no grupo, que eu vou colocar lá, aí faltando uns 10 minutos para as 20 horas amanhã, amém? Glória a Deus. Irmãos, amanhã, ou melhor, terça-feira, nós temos o culto de oração, aqui na nossa igreja. Venha participar de um tempo de oração, na presença de Deus. Irmãos, está sendo separado um tempo para orarmos mesmo. É no momento de oração que nós acessamos as regiões espirituais, para poder, irmãos, acessar o propósito e a vontade de Deus, e a gente viver os planos de Deus, amém? Para a gente não imaginar coisas e nos frustrarmos, e ainda colocar a culpa em Deus. Então venha orar, para você ser alinhado com a vontade de Deus. Então terça-feira, às 20 horas. Irmãos, quarta-feira, às 15 horas, tarde com Cristo, amém? Glória a Deus. Irmãos, quinta-feira, o presbítero Rodolfo, ele vai estar trazendo uma mensagem. Essas 4 mensagens que ele está pregando nessas 4 quinta-feira, tem por tema desperta. Ele até fez uma arte, eu vou mandar lá no grupo da igreja, vou mandar para a Lene, que faz a divulgação também. Ele me mandou ontem, ele fez uma arte. Então venha participar na quinta-feira, no culto, às 20 horas, que o presbítero Rodolfo está trazendo uma mensagem. Quinta-feira ele trouxe uma mensagem poderosa, impactante. Venha participar dessa palavra, amém? Sábado que vem tem o culto dos jovens, e no domingo, às 9, às 17 e às 19h30, culto de louvor e adoração. Talvez você que me assista em casa, participe da nossa programação, você é o nosso convidado. Existe um link na nossa página no Facebook, que você consegue entrar no nosso grupo do WhatsApp, e ali você também recebe algumas informações. Que Deus te abençoe, você é muito bem-vindo. Fique em paz, em nome de Jesus, amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos encerrar o nosso culto, e você que vai ofertar, você que vai dizimar, após nós encerrarmos, traga o seu dízimo e traga a sua oferta, amém? Levante uma das suas mãos, que o Espírito Santo possa direcionar o seu coração, te libertando e te salvando, e te curando de toda frustração, de toda decepção, que você possa viver em paz, e que a unção do Senhor seja sobre a sua vida, que você possa viver em segurança, na vontade de Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus.